te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmastes no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo de 21 a 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizei? Não foi em teu nome que expulsei os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Então Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com os seus ensinamentos. De fato, ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus, desde o capítulo 5 até esse capítulo 7, vem falando do Sermão da Montanha. Jesus que vai conduzindo o seu povo e ensinando os seus discípulos como viver a fé. E aqui nesse ensinamento de hoje, ele fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a palavra hoje para nossa meditação é para aqueles que seguem realmente, aqueles que ouvem a palavra, aquele que tem uma vivência de fé. Muitas vezes nós falamos e não fazemos aquilo que falamos. Então hoje a exortação para nós é essa, que não é dizer que Deus é o Senhor, né? Que nem
todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Tem aqueles que vai dizer Senhor, Senhor e vai agradar a Deus. Tem outros que vai dizer o mesmo Senhor, Senhor, mas não vai agradar a Deus porque na sua vivência mostra coisas contrárias àquilo que é desejo do coração de Deus. Então não é simplesmente viver uma fé, mas colocar em prática aquilo que a fé e aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então quem ouve, quem que é que ouve a palavra? Nós somos ouvintes da palavra, nós somos proclamador da palavra. Isso é importante, a palavra de Deus ouvida, a palavra de Deus proclamada, a palavra de Deus semeada, isso é muito importante, mas colocar em prática essa palavra ouvida, colocar em prática essa palavra meditada, quando eu coloco em prática tudo aquilo que é ensinamento de Deus, é o grande sentido. A palavra, ela é para ser ouvida, compreendida e vivenciada, porque o grande sentido da libertação de todo ser é na vivência da palavra. O ouvir é o começo desse caminho, o praticar é a finalidade dela. Então, é aquele que quer construir, né? Quem quer viver essa palavra, é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. A rocha que aqui o Evangelho nos mostra é o próprio Deus. Então, o Deus é o sentido da nossa vida, aonde nós estruturamos a nossa vida de fé, em Deus. Deus é a rocha firme que dá para nós essa condição. Então, qual é a nossa prudência? A nossa prudência é construir nossa vida em Deus, porque as tempestades da vida, elas acontecerão. É inevitável que no processo da nossa existência humana, nós passamos por ela sem tempestade, sem dificuldade, sem doença, sem dor, sem provação, né? Sem conflito. É impossível. Mas se nós realmente colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus que foi ouvida, colocamos em prática essa palavra de Deus que é ensinamento para a nossa vida, nós vamos entender o que é o plano de Deus, o desejo de Deus, e aí nós vamos executar. E essa execução é que faz da nossa vida uma vida de comunhão com Deus. Porque aqui até no Evangelho fala, né, que nós vamos chegar lá no reino de Deus e vamos ser um desconhecido de Deus, se nós ouvir a palavra e não praticar. Mas se nós ouvir a palavra e praticar, nós somos considerados pessoas sábias, prudentes, inteligentes, que construiu a sua vida na rocha que é o próprio Jesus Cristo. E aí, se nós não vivermos essa palavra da forma que Deus nos concede, nós perdemos o juízo. E aí, então, vai vir as enchentes, a nossa casa construída na areia, vai vir as enchentes e a destruição é grande. Então, hoje, Jesus fala para nós da finalidade da nossa vida. A nossa finalidade é o céu. Mas esse céu eu só posso alcançá-lo se eu ouvir Deus e colocá-lo ele em prática. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.
te basta.